Certa vez, li que as pessoas não crescem de verdade com conselhos, elas crescem com a dor que são forçadas a suportar sozinhas. Talvez seja por isso que, esta noite, sentada sozinha numa casa que paguei, cada momento da minha vida parece um filme vívido em reprodução, as sombras e a luz, as batalhas vencidas e aquelas que constantemente assombram você como uma cicatriz não cicatrizada. 3 anos atrás, eu era apenas um jovem lutando contra incontáveis ligações rejeitadas, vivendo de sanduíches baratos de pasta de amendoim, agarrado a um único terno sarrado de brechó. O sofá dos meus pais era minha cama. Meu único sonho era ter meu próprio lugar, finalmente assumir o controle do meu destino neste país. Quem diria que o trabalho duro me custaria noites sem dormir, inúmeras rejeições e lágrimas que ninguém jamais viu. Mas eu consegui, me reergui, construí um negócio de consultoria de 6 dígitos, comprei uma casa, investi em imóveis. Achei que era hora de amar, de construir um sonho americano normal. Então eu a conheci, Nevada. Inteligente, confiante, independente. Bastou uma olhada naquele evento de networking para nos fisgarmos. Cafés tarde da noite, planos compartilhados para o futuro. Depois de 2 anos e meio, pedi a mão dela, acreditando que tinha encontrado a minha cara metade. Mas sabe de uma coisa? A felicidade muitas vezes é apenas a calmaria antes da tempestade. O que aconteceu depois não foi apenas uma questão de dinheiro, foi uma questão de confiança, controle e de perceber que o amor às vezes tem um preço muito maior do que imaginamos. As escolhas mais difíceis que enfrentei não partiram apenas meu coração, elas me forçaram a crescer de maneiras que eu jamais imaginei. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Relaxe e curta a história. Deixe-me levá-lo de volta. Antes da decepção amorosa, antes dos ultimatos, antes de a casa se tornar algo mais do que tijolos e sonhos. Naquela época, o sucesso era apenas uma promessa distante e eu estava vivendo com o tempo contado. Imagine só, tenho 24 anos, deitado em claro no velho sofá rangente dos meus pais, num apartamento apertado de 2 quartos nos arredores de Chicago. Meu pai roncava no corredor, cansado dos turnos duplos na fábrica. Minha mãe dormia com a porta do quarto entreaberta, para o caso de eu precisar de alguma coisa no meio da noite. Eu disse a eles que ficaria lá apenas algumas semanas, que o negócio de consultoria pelo qual eu lutava finalmente decolaria. Semanas se transformaram em meses. Sanduíches de manteiga de amendoim no jantar. Ligações rejeitadas a manhã toda. Minha irmãzinha, Megan, fazia o possível para me animar todas as noites, me lembrando, todo mundo começa em algum lugar, RY. Mas, sinceramente, aquele otimismo de principiante não conseguia abafar o medo. Lembro-me de ir a entrevistas com um terno fino de brechó, o forro rasgado, os bolsos caídos. Parado em frente a torres de escritórios no centro da cidade, sabendo que se ao menos uma pessoa me desse uma chance, tudo poderia mudar. Mas ninguém deu. Imãs de rejeição se acumulavam. Às vezes, eu ficava sentado na chuva na estação de trem, contando quantas inscrições eu conseguia enviar em 1 hora, desesperado para provar meu valor a um mundo que não queria acreditar em mim. Houve noites em que meus pais se preocupavam silenciosamente na cozinha. Eu os ouvia debatendo se deveriam vender o carro ou recorrer à aposentadoria, só para me ajudar a comprar um laptop que não fosse de segunda mão. Essa culpa me acompanhava, o quanto eles haviam trabalhado duro e como era fácil para meus fracassos os sobrecarregarem. Prometi a mim mesma que os retribuiria. Não sabia como, mas sabia que lhes devia algo maior do que desculpas. A descoberta não foi repentina. Foi um trabalho árduo, fruto de dezenas de ligações não solicitadas que se transformaram em centenas, de eventos de networking constrangedores nos quais me senti invisível. Meu primeiro cliente foi uma pequena empresa de paisagismo no West Side. Sempre me lembrarei do dono, Pete, um ex-fuzileiro naval durão, cético em relação a consultores. Levei 2 meses só para convencê-lo a me deixar criar um panfleto de marketing para o seu negócio. $400, pagos em dinheiro. Naquela noite, voltei para casa sorrindo pela primeira vez em meses, a chuva não parecia mais tão forte. Em 1 ano, eu tinha subido de nível. Pequenas empresas começaram a aparecer no meu caminho, oficinas mecânicas, padarias familiares, academias locais. Lentamente, os centavos viraram dólares. Eu trabalhava 15 horas por dia, pulava feriados, às vezes atendia ligações sentado no porão para que meus pais não percebessem o quão frágil era a minha confiança. Megan, sempre me apoiando, imprimia secretamente avaliações de clientes satisfeitos e as colava na parede do meu quarto. A prova de que alguém acredita em você, ela sussurrou. À medida que os números aumentavam, a pressão também aumentava, meu pai me alertava para não me esgotar, minha mãe me implorava para não ser enganado por falastrões, Megan me emprestava o dinheiro do supermercado quando um cliente atrasava o pagamento. O stress foi diminuindo, mas outra coisa também, o medo começou a desaparecer. Pela primeira vez,
comecei a me sentir orgulhoso. Quando finalmente aluguei meu próprio apartamento, surpreendi minha família com um jantar em um lugar que eu poderia chamar de meu, com o contrato de aluguel assinado com uma renda que ninguém poderia tirar de mim. As pessoas falam sobre sucesso como se fosse só champanhe comemorativo e escritórios luxuosos. Na verdade, foram empréstimos consignados, macarrão instantâneo no café da manhã e aprender da maneira mais difícil quão solitária a ambição pode ser. Quando meu negócio de consultoria atingiu 6 dígitos, não dei uma festa. Sentei-me sob as luzes bruxuleantes da cozinha, liguei para o Pete, o paisagista, e disse a ele que tinha pago minhas dívidas. Ele apenas riu e disse: "Não se esqueça de onde você veio, garoto." Eu nunca me esqueci. Mas crescer não se trata apenas de ganhar dinheiro, trata-se de aprender quem você é quando o mundo tenta te destruir. Houve traições em amizades, contratos dolorosamente perdidos, semanas em que a esperança parecia tênue. E, a cada vez, tive que me reconstruir do zero. Meu negócio me deu segurança, mas também preparou o terreno para novos desafios que eu jamais esperava. Porque com a estabilidade vem algo mais, um anseio por alguém com quem compartilhar a mesma visão, celebrar as vitórias e suavizar as derrotas. Eu achava que estava pronta para o amor, pronta para construir algo real com outra pessoa. Mal sabia eu que o próximo capítulo me faria questionar tudo o que eu pensava ter aprendido sobre confiança, generosidade e o verdadeiro preço da parceria. E foi assim que conheci Nevada. Sabe como a vida às vezes nos surpreende quando menos esperamos? Foi assim que Nevada surgiu, como um flash no escuro, uma descarga elétrica me despertando da rotina. Foi em um evento de networking lotado no centro da cidade, cercado por ternos elegantes, saltos altos e pessoas trocando cartões de visita como se fossem tábuas de salvação. Eu tinha acabado de fazer uma apresentação para um cliente e estava a meio caminho do bar para tomar um refrigerante, tentando parecer mais confiante do que me sentia, quando a ouvi rir. Ela cortou o ambiente, calorosa e despreocupada. E, pela primeira vez em muito tempo, me vi querendo ser ouvida por alguém que não fosse apenas mais uma cliente. Nevada era diferente. Ela era ambiciosa, impulsiva, uma marqueteira dedicada em pessoa. O cabelo preso num coque bagunçado, os óculos escorregando pelo nariz, os olhos sempre atentos a uma oportunidade. Eu admirava como ela conseguia comandar uma conversa e ainda inclinar a cabeça, genuinamente interessada na história de outra pessoa. No final da noite, eu tinha o número dela rabiscado no meu caderno e um sorriso que não conseguia esconder. Avançámos depressa, talvez depressa demais. Fiquei encantada. Os primeiros encontros transformaram-se em fins de semana partilhados. Passávamos manhãs preguiçosas de domingo a fazer panquecas no meu apartamento, ela a criticar a minha playlist, eu a provocar-lhe sobre a sua obsessão por listas e calendários coloridos. Ela apresentou-me aos seus amigos numa festa no terraço com vista para a cidade. Michelle, a sua irmã mais nova, disse-me: "É bom finalmente ver Nevada com alguém que corresponda à sua paixão." O elogio caiu, mas, olhando para trás, serviu também como um aviso. No início, nossas diferenças eram empolgantes. Ela achava minha cautela cativante, eu achava sua ousadia revigorante. Fizemos planos, viagens ao Colorado, projetos de reforma da casa, ideias malucas sobre como conciliar nossas vidas e carreiras. Nevada admirava minha independência, minha jornada do sofá para o escritório. Eu achava que ela entendia o que era preciso para construir algo do zero. Mas às vezes, as coisas que unem as pessoas acabam por separá-las. Começou pequeno, mas nos Estados Unidos, até as menores fendas podem se tornar cânions. Às vezes, eu me sentia tonta depois de uma noite fora, Nevada pedindo coquetéis caros para todos, fazendo planos grandiosos, mas esperando que eu pagasse a conta. Ela ria da situação: "Nós duas sabemos que você é boa nisso." Mas algo me incomodava. Michelle confidenciou uma vez, depois do jantar de ação de graças: "Nevada sempre foi um pouco controladora." Não deixe ela te atropelar, ok? Dei de ombros, atribuindo a culpa ao drama entre irmãos. Com o passar do tempo, nossas conversas se tornaram testes: como combinaríamos dinheiro, de quem ficaríamos no apartamento, o que aconteceria se o trabalho dela ultrapassasse o meu. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo avaliada, comparada a um livro Razão Invisível. Mesmo assim, eu queria que aquilo desse certo. Eu queria amor, queria parceria, não apenas alguém ao meu lado, mas alguém verdadeiramente comigo. Meus pais adoravam o entusiasmo dela, mas minha mãe sussurrou tarde da noite: "Ryan, certifique-se de que os sonhos dela deixem espaço para os seus." Ignorei a cautela, acreditando na nossa visão compartilhada. Afinal, não era assim que o amor funcionava, navegando na dança complexa de duas personalidades fortes. Nosso pedido de casamento parecia saído de um filme da Hallmark: neve caindo, luzes da cidade, promessas sob as estrelas. Por um momento, acreditei em destino. Nevada disse sim antes mesmo de eu terminar de convidá-la. Seus braços em volta de mim me davam esperança.
Mas mesmo nos nossos momentos mais felizes, às vezes eu sentia uma tempestade se formando logo ali no horizonte. Debates sobre dividir as contas se transformavam em debates sobre dividir sonhos. Nevada nunca gostou de ouvir não. Seus pais também começaram a demonstrar suas expectativas, sutis, mas crescentes. Havia uma pressão tácita para provar meu valor, para oferecer mais do que apenas amor. Essas discussões gentis abriram caminho para algo mais difícil. A mulher que eu amava, a vida que sonhávamos, logo me ensinariam a diferença entre ceder e se render. Veja bem, ao perseguir o amor, às vezes você perde de vista o custo, não apenas em dólares, mas em partes de si mesmo. No início, as rachaduras eram quase imperceptíveis, como pequenas fraturas em um espelho que já foi perfeito. Mas, com o tempo, essas fraturas se espalharam, distorcendo o reflexo da vida que acreditávamos estar construindo. Tudo começou com as contas do casamento, uma ideia bastante inocente no início, uma conta conjunta para as despesas, uma maneira de manter tudo organizado. Eu investi generosos $25.000, Nevada investiu $8.000 de suas economias. Parecia inteligente e prático. Mas então o padrão surgiu. Cobranças que não faziam sentido. Uma boutique da qual eu nunca tinha ouvido falar. Visitas a salões de beleza que pareciam excessivas. E um fim de semana em um spa de luxo para Nevada e suas amigas, tudo por conta do nosso casamento. Lembro-me de estar sentada à sua frente no jantar, com a confusão apertando meu peito ao perceber, você está debitando toda a sua despedida de solteira do fundo do nosso casamento. Ela sorriu, dando um tapinha na minha mão como se eu fosse irracional, mas faz parte do casamento, não é? Senti algo se partir dentro de mim naquele momento. Traição, descrença. Não era aquela mulher por quem eu me apaixonara. Mas deixei passar, reprimindo o desconforto, porque disse a mim mesma, é o stress do casamento. Vai passar. Mas isso não aconteceu. As despesas de hotel vieram em seguida, milhares gastos em quartos para a família dela durante o fim de semana do nosso casamento. Lembrei-a do nosso acordo, as famílias pagam suas próprias despesas. A resposta dela: minha família não tem condições, e é o nosso dia especial. Ver essas despesas esvaziando a conta enquanto ela se recusava a acrescentar um centavo a mais me fez sentir como se estivesse financiando férias disfarçadas de casamento. Certa noite, confidenciei ao meu melhor amigo, Sebastian, um advogado que tem sido meu interlocutor desde a faculdade. Sua voz era firme do outro lado da linha. Ryan, isso não é só gasto excessivo, é manipulação. Ela está usando sua generosidade como arma, e você está sendo enganado. Eu queria gritar com Nevada, mas me contive. Em vez disso, comecei a documentar tudo, as mensagens, as cobranças, as promessas vazias. Entrei em contato com meu consultor financeiro e meu contador, que me incentivaram a me proteger. Não deixe seu coração cegar sua cabeça, disseram eles. Ela já está contando seu dinheiro. A sensação de me afogar na minha própria vida tornou-se mais intensa. Cada eu te amo parecia uma transação, cada discussão sobre dinheiro, um jogo de poder. As expectativas de Nevada mudavam mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Desentendimentos simples se transformavam em impasses gélidos, e seu sorriso era substituído por um olhar calculista quando eu questionava seus gastos. Minha irmã me ligou uma vez, com a voz trêmula: Ryan, você precisa enxergar isso. Ela está te controlando com dinheiro. Não deixe que ela reescreva a sua história. Eu queria acreditar que era apenas o stress de planejar um casamento. Mas, no fundo, eu sabia que era algo maior. Não era só uma questão de dinheiro. Era uma questão de controle. E então veio o verdadeiro teste. Nevada exigiu que eu desse meu imóvel alugado, a casa na rua Maple, aos pais dela como presente de casamento. Quase $300.000 em valor, gerando uma renda estável de aluguel. Eles merecem estabilidade, disse ela. É só transferir o patrimônio para a família. Quando recusei, a máscara caiu completamente. A mulher doce e atenciosa ficou fria, ameaçando cancelar o casamento se eu não obedecesse. Naquele momento, percebi que o amor não era suficiente. Não quando vinha acompanhado de ultimatos que pareciam correntes em volta da minha liberdade. Meu coração se partiu, mas minha determinação se fortaleceu. O que se seguiu foi uma tempestade de emoções, decepção, medo, raiva e uma clareza aterradora sobre quem Nevada realmente era. A mulher com quem eu pensava que passaria o resto da minha vida estava contando minhas casas como fichas em uma mesa. Eu tinha uma escolha. Desistir e me perder, ou ir embora e lutar para manter o que construí. E essa escolha mudaria tudo. O dia em que Nevada deu o ultimato está gravado para sempre na minha memória. Lembro-me de estar sentada à mesa da cozinha, com o sol do fim da tarde projetando longas sombras sobre a confusão de planos de casamento, pastas, planilhas, amostras de flores. Durante meses,
tentei manter tudo sob controle, equilibrando a esperança com as dúvidas crescentes. Mas aquele domingo foi diferente. Quando ela disse isso, tudo se despedaçou em um instante. Ryan, disse ela, com a voz calma, mas com um tom áspero, quero que você passe a casa na rua Maple para os meus pais. É a única maneira de nossas famílias se unirem de verdade. Pisquei. O quarto pareceu congelar. Meu imóvel alugado, aquele em que eu havia investido suor, lágrimas e cada dólar suado, estava de repente no centro dessa demanda impossível. Você, quer que eu dê a eles minha casa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é um presente, é um gesto, um símbolo de comprometimento. Meus pais precisam de estabilidade, e essa seria a maneira perfeita de ajudar. Meu coração batia forte ao lembrar de todos os sacrifícios que fiz, não apenas por aquela casa, mas por tudo o que construí. Mas não se tratava apenas de propriedades. Parecia que toda a minha vida estava sendo pesada contra uma expectativa injusta. Trabalhei anos para ter essa propriedade, respondi com firmeza. Ela gera renda de aluguel, um dinheiro com o qual conto. Você está me pedindo para doá-la sem nenhum retorno ou sequer discutir como sua família poderia contribuir. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso afiado, como se eu estivesse perdendo a noção do todo. Casamento é sobre parceria, às vezes colocar a família em primeiro lugar. Você não quer ser um bom marido. Mas tudo o que eu ouvia era uma forma de me controlar. Amor transformado em arma para me controlar. Eu queria gritar, isso é chantagem, não amor. Foi então que vi a transformação, a mulher que eu achava que conhecia se transformou diante dos meus olhos. Seu calor se transformou em sentimento de superioridade. O encorajamento gentil se transformou em pressão. Se você não lhes der a casa, o casamento está cancelado, disse ela, em voz baixa. Sem concessões. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que qualquer briga, mais forte do que qualquer rejeição. A decisão parecia uma encruzilhada. Eu entregaria tudo o que construí por amor ou me protegeria e a perderia para sempre. Meus pais, sempre meus âncoras, ligaram tarde da noite. A voz do meu pai era rouca, mas clara. Não deixe ninguém te forçar a abrir mão do seu futuro, filho. Você vale mais do que isso. Mamãe estava mais quieta, mas cada palavra era carregada de preocupação e orgulho. Também falei com Megan, cuja sinceridade cortante rompeu minha névoa de confusão. Ryan, o amor não deveria custar sua segurança. Não deixe que ela te faça esquecer quem você é. A pressão de Nevada só aumentou. Certa noite, cheguei em casa e encontrei ela e os pais no imóvel alugado, medindo cômodos, tirando fotos, como se já fossem donos do imóvel. Essa foi a gota d'água. Invadir minha privacidade, planejar minha vida sem mim, era uma traição disfarçada de esperança. Meu amigo advogado Sebastian me ajudou a enxergar as cicatrizes legais que eu receberia se não me protegesse. Você não está lutando apenas por aquela casa, alertou ele. Você está lutando pelo seu futuro, pela sua dignidade. Percebi que o amor havia se transformado em alavancagem, uma aposta cruel em que apenas um jogador tinha a ganhar. O desespero, a manipulação, eram sinais que eu não conseguia ignorar. E assim, com o coração pesado, mas a mente clara, fiz minha escolha. Eu não desistiria. Eu iria embora. O que se seguiu foi um silêncio cheio de tensão, uma calma antes de uma tempestade de consequências. Porque às vezes salvar a si mesmo significa perder todo o resto. O passo mais difícil não é dizer não, é ir embora quando tudo ao seu redor implora para você ficar. Terminar o que deveria ter sido um compromisso para a vida toda me atingiu como uma tempestade. Senti que estava perdendo não apenas minha noiva, mas meu futuro, meus sonhos e, de uma forma dolorosa, uma parte de mim. Lembro-me do silêncio pesado depois daquele último telefonema, quando contei a Nevada que o casamento estava cancelado. Sua respiração chocada ecoou pela linha, um lembrete agudo de quanto tempo eu havia aguentado, apesar dos sinais de alerta. Em seu silêncio, ouvi os espaços vazios onde o amor costumava viver, a dura verdade de que, às vezes, o que pensamos ser amor é apenas uma ilusão construída sobre controle e afeição condicional. Por dias, minha mente girou em memórias. Risadas compartilhadas enquanto comíamos panquecas, planos sussurrados em momentos de silêncio, esperanças que tínhamos entrelaçado tão fortemente. A traição me machucou profundamente. Mas, por trás da dor, havia uma clareza crescente, eu merecia respeito, honestidade, um parceiro, não ser refém de exigências e ultimatos. Meus pais se tornaram meu porto seguro. A voz firme do meu pai me lembrava, filho, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se afastar daquilo que está te quebrando. Os abraços calorosos da minha mãe eram âncoras no mar tempestuoso de emoções que giravam dentro de mim. Megan me mandava mensagens cheias de amor e incentivo, você está se escolhendo,
e esse é o ato de amor mais forte que existe. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma, reforçando o que eu não queria admitir: o amor não é suficiente se custa sua paz. Mas o custo era real e alto. Cancelar o casamento significou perder depósitos, decepcionar amigos e suportar as perguntas gritantes de porquê, a cada passo. Amigos em comum tomaram partido, alguns simpatizaram, outros sussurraram pelas costas, me pintando como a vilã ou a tola. A família de Nevada também não se calou. Seus telefonemas eram ásperos, acusatórios. A voz da mãe dela falhou enquanto ela implorava por compreensão, acusando-me de crueldade. O pai dela me alertou sobre arrependimento, consequências que eu não queria imaginar. Cada ligação reabria feridas que ainda não haviam cicatrizado. E então vieram as postagens nas redes sociais, mensagens vagas e ofensivas, insinuando traição e promessas quebradas. A carta de cessação e desistência de Sebastian foi necessária, embora dolorosa. Defender a minha verdade significava permanecer firme diante da dúvida e do escrutínio público. No entanto, em meio ao caos, encontrei uma força que desconhecia. Troquei as fechaduras das minhas propriedades, aumentei a segurança das minhas finanças. Recuperei o controle, não apenas dos meus bens, mas da minha vida. Noites sozinhas eram repletas de reflexões. Questionei tudo, mas também aprendi. Aprendi que o amor desequilibrado por respeito e igualdade se desintegra. Que a autoestima deve vir antes do sacrifício. E, lentamente, os pedaços quebrados começaram a ganhar forma, uma versão mais forte e sábia de mim mesma. Alguém que entende que não há problema em proteger o que se construiu, dizer não sem arrependimento e seguir em frente, mesmo quando o caminho é solitário. Porque às vezes, se libertar não é sobre perder o amor, mas sim sobre abrir espaço para se encontrar novamente. Transição para o número 6, epílogo, lições aprendidas e um novo começo, 5. Libertação, o custo e a coragem de ir embora. O passo mais difícil não é dizer não, é ir embora quando tudo ao seu redor implora para você ficar. Terminar o que deveria ter sido um compromisso para a vida toda me atingiu como uma tempestade. Senti que estava perdendo não apenas minha noiva, mas meu futuro, meus sonhos e, de uma forma dolorosa, uma parte de mim. Lembro-me do silêncio pesado depois daquele último telefonema, quando contei a Nevada que o casamento estava cancelado. Sua respiração chocada ecoou pela linha, um lembrete agudo de quanto tempo eu havia aguentado, apesar dos sinais de alerta. Em seu silêncio, ouvi os espaços vazios onde o amor costumava viver, a dura verdade de que, às vezes, o que pensamos ser amor é apenas uma ilusão construída sobre controle e afeição condicional. Por dias, minha mente girou em memórias, risadas compartilhadas enquanto comíamos panquecas, planos sussurrados em momentos de silêncio, esperanças que tínhamos entrelaçado tão fortemente. A traição me machucou profundamente. Mas, por trás da dor, havia uma clareza crescente. Eu merecia respeito, honestidade, um parceiro, não ser refém de exigências e ultimatos. Meus pais se tornaram meu porto seguro. A voz firme do meu pai me lembrava: filho, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se afastar daquilo que está te quebrando. Os abraços calorosos da minha mãe eram âncoras no mar tempestuoso de emoções que giravam dentro de mim. Megan me mandava mensagens cheias de amor e incentivo: você está se escolhendo, e esse é o ato de amor mais forte que existe. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma, reforçando o que eu não queria admitir: o amor não é suficiente se custa sua paz. Mas o custo era real e alto. Cancelar o casamento significou perder depósitos, decepcionar amigos e suportar as perguntas gritantes de porquê, a cada passo. Amigos em comum tomaram partido, alguns simpatizaram, outros sussurraram pelas costas, me pintando como a vilã ou a tola. A família de Nevada também não se calou. Seus telefonemas eram ásperos, acusatórios. A voz da mãe dela falhou enquanto ela implorava por compreensão, acusando-me de crueldade. O pai dela me alertou sobre arrependimento, consequências que eu não queria imaginar. Cada ligação reabria feridas que ainda não haviam cicatrizado. E então vieram as postagens nas redes sociais, mensagens vagas e ofensivas, insinuando traição e promessas quebradas. A carta de cessação e desistência de Sebastian foi necessária, embora dolorosa. Defender a minha verdade significava permanecer firme diante da dúvida e do escrutínio público. No entanto, em meio ao caos, encontrei uma força que desconhecia. Troquei as fechaduras das minhas propriedades, aumentei a segurança das minhas finanças. Recuperei o controle, não apenas dos meus bens, mas da minha vida. Noites sozinhas eram repletas de reflexões. Questionei tudo, mas também aprendi. Aprendi que o amor desequilibrado por respeito e igualdade se desintegra. Que a autoestima deve vir antes do sacrifício. E, lentamente, os pedaços quebrados começaram a ganhar forma, uma versão mais forte e sábia de mim mesma. Alguém que entende que não há problema em proteger o que se construiu,
dizer não sem arrependimento e seguir em frente, mesmo quando o caminho é solitário. Porque às vezes, se libertar não é sobre perder o amor, mas sim sobre abrir espaço para se encontrar novamente. A poeira finalmente baixou e, no silêncio que se seguiu, me vi pisando em terreno desconhecido, sozinho, mas não perdido. O peso do que eu havia suportado, as traições, as promessas quebradas, os planos desfeitos, havia esculpido marcas profundas em meu coração. Mas com cada cicatriz vinha uma lição, gravada para sempre em quem eu estava me tornando. Percebi que o amor, por mais apaixonado que seja, nunca é suficiente se exigir a entrega da sua alma, dos seus sonhos, do seu amor próprio. Nevada cria uma versão de mim moldada pelas suas expectativas, moldada pelos desejos da sua família e presa por ultimatos disfarçados de amor. Mas a verdadeira parceria, o tipo que eu buscava, exige equilíbrio, confiança e respeito mútuo. Meus pais foram minha bússola durante essa tempestade, me lembrando do meu valor além dos cifrões e dos imóveis alugados. A sabedoria gentil da minha mãe permaneceu comigo. Ryan, você construiu mais do que casas. Você construiu caráter. Megan, sempre a voz da verdade sincera, me manteve com os pés no chão quando o mundo parecia decidido a me desviar do caminho. Você não perdeu o amor. Você se recuperou. Os amigos que me apoiaram se tornaram família, mostrando-me o poder das conexões autênticas que não vêm com condições. Rimos em meio à dor, compartilhamos conversas noturnas sobre sonhos ainda a serem perseguidos. Os negócios prosperaram novamente, mas desta vez nos meus termos. Investi não apenas em imóveis, mas também no meu bem-estar futuro. Aprendi a estabelecer limites, não apenas para os outros, mas também para mim, cultivando a autoestima acima da validação externa. Comecei a namorar novamente, lenta e cautelosamente, agora ciente de que o amor verdadeiro não vem com condições ou dívidas. Ele cresce em espaços de igualdade e respeito, não de controle e coerção. E embora a lembrança de Nevada persista, ela não me mantém mais presa. Em vez disso, alimenta uma chama interior, um impulso para proteger não apenas o que construí, mas quem eu sou. Se tem uma coisa que eu quero que você tire da minha história, é isso: seu valor não é medido pelo que você dá, mas pela sua coragem de permanecer firme quando mais importa. A vida vai-te testar. Ela vai-te quebrar. Mas dessas rachaduras, você pode emergir mais forte e sábio. Obrigado por ouvir. Se você já passou por um momento em que o amor exigiu demais, ou teve que escolher a si mesmo em vez da versão de amor de outra pessoa, compartilhe sua história nos comentários abaixo. De onde você está assistindo? Adoraria ouvir de você. Este não é apenas o meu fim, é um novo começo para todos nós, aprendendo a amar sem nos perder. Se você achou esta história significativa, eu agradeceria muito se você pudesse curtir e compartilhar com amigos que possam se identificar. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias honestas e reais como esta. E, por favor, deixe um comentário abaixo. Suas opiniões e feedbacks são muito importantes e nos ajudam a tornar este canal melhor para você. Muito obrigada por estar aqui e apoiar esta jornada.